Pessoal, deu uma falha aí no vídeo anterior, cortou antes do fim, e a gente parou exatamente nessa parte aqui que falava da campanha da OAB, do mero aborrecimento tem seu valor, né, do problema que a gente tem se deparado aí na jurisprudência brasileira em relação a essa questão da aplicação, vamos dizer assim, demasiada desse instituto denominado mero aborrecimento, que inclusive sem uma conceituação teórica muito forte do que consistia este elemento, mas sendo usado como se fosse um excludente de responsabilidade, inclusive, e que não tem previsão legal. Uma das contestações fortes aí desse movimento foi justamente essa. Não há nenhum dispositivo de lei que faça distinção entre mero aborrecimento, práticas ilícitas, né, que gerem mero aborrecimento e que sejam causadoras de dano efetivo, ainda que na esfera moral, sendo, portanto, uma construção jurisprudencial bastante questionável. Leva-se em consideração ainda o fato, e aí a gente falava disso já no vídeo anterior, dos pequenos valores aplicados a título de reparação de danos, né, os valores muito baixos. Ora, se para o padrão legal do Poder Judiciário as causas de menos de 40 salários mínimos já são consideradas causas de menor valor, imagine você condenações que giram em torno de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, né? Até tinha um dos grandes idealizadores desse movimento, o professor Rodrigo Palomares, né, que é nosso companheiro aí também de movimento de ordem, ele dizia que isso fazia com que o Brasil vivesse, portanto, uma justiça de miserabilidade, né, uma condição de miserabilidade, justiça de miseráveis. E aqui eu trouxe um estudo da Júlia Caiubi de Azevedo, onde ela fala da média das condenações. Uma coisa que é perceptível também é que os valores de condenações a títulos de dano, eles tendem a cair conforme cada vez mais o processo vá para uma instância acima. E até tem uma explicação, né, que se utiliza em relação a isso, que o juiz de primeiro grau ele tem contato direto com a parte, né? Muitas vezes ele colhe o depoimento pessoal das partes, ele escuta as testemunhas, ele presencia os fatos. Então ele tem a condição de ter uma sensibilidade muito mais acurada do que de fato aconteceu e do quanto aquilo impactou na vida daquela pessoa, que, por exemplo, uma corte superior que se reúne em Brasília, analisa milhares, milhões de processos, né, de forma muito impessoal, né, de forma muito documental, sem ver rostos de pessoas, sem se identificar ou não com determinadas histórias. Segundo esse estudo feito pela Júlia, a média de valores indenizatórios ela vai modificando-se. Né? Ela fez um estudo em relação à primeira instância, né, encontrou uma média até alta, né, de R$ 88.585, porque era relativa a um tipo específico de indenização. Acho que inclusive na área da saúde. Já na segunda instância, sobe-se um pouco para uma média geral de 105.920. E no STJ cai vertiginosamente para uma média de 12.445. Tá? Então você vê aqui o STJ, que é o unificador da jurisprudência, a instância mais elevada, aplicando assim um valor bem mais baixo, né, que os julgados de primeiro grau. Aqui uma frase do Rodrigo Palomares, aquele que eu citei anteriormente. Ora, pois, ao judiciário não lhe é dado julgar conforme sua consciência, elevando o subjetivismo do julgador à estratosfera hierárquica das normas jurídicas. Ou seja, coloquialmente dizendo que o achismo do julgador está acima das regras de direito e da legislação criteriosamente legitimada pelo povo mediante aprovação legislativa na respectiva casa legislativa competente. Justamente aquele ponto em que você não tem previsão legal quanto a esse mero aborrecimento, seja na relação de consumo, seja nas esferas de relações civis reguladas pelo Código Civil. Ok? Também em resposta a isso, uma nova teoria ganhou corpo, ganhou força nos últimos anos, a chamada teoria do desvio produtivo. O que significa essa teoria do desvio produtivo? Eu trago ela porque ela é muito importante, ela vem sendo cobrada, ela é uma das grandes novidades, podemos dizer assim, do direito do consumidor. A teoria do desvio produtivo significa o direito à reparação de dano, de uma forma bem resumida, né? Direito à reparação de dano pela perca de tempo, né? Pela tomada do tempo útil do consumidor em razão de atos praticados pelo fornecedor. Tá? Então, muitas vezes os fornecedores, nas relações estabelecidas com seus consumidores, causam problemas, criam situações que fazem com que o consumidor demande uma grande parcela de seu tempo para resolver. Né? Imagine você, por exemplo, ter que se deslocar até um estabelecimento do fornecedor, ter que fazer uma ligação para um call center e demorar horas para ser atendido, muitas vezes várias ligações, ter que tentar contato via e-mail, ter que procurar um órgão de defesa do consumidor, ter que procurar um advogado, procurar a defensoria pública, ter que entrar com ação judicial.
se você for somar a quantidade, ir para a audiência, etc., se você for somar a quantidade de tempo perdido, é muito grande. O tempo que o consumidor poderia estar destinando para outras coisas, para seus objetivos particulares, para o seu trabalho, né, para ganho de recursos. Então você tem aí uma verdadeira apropriação desse tempo por parte dos fornecedores, né, que muitas vezes até perceptivelmente adotam estratégias para cansar o consumidor, para fazer com que o consumidor, né, demande ainda mais tempo para resolver cada uma dessas pequenas questões que se aparecem no dia a dia. Essa teoria do desvio produtivo ela é muito importante, e aqui a gente tem um conceito trazido pelo idealizador da teoria aqui no Brasil, que é o professor Marcos Dizoni. Tá? O professor Marcos, ele inclusive esteve aqui, o Rodrigo Palomares, que eu falei, também esteve aqui, e o Marcos Dizoni também no Congresso Cearense de Direito do Consumidor, que aconteceu no ano de 2018. E o Marcos Dizoni esteve novamente no congresso que aconteceu em 2019. Né? Neste ano, dependendo do tempo que leve para as coisas formalizarem, muito provavelmente nós vamos fazer uma terceira edição desse congresso. Né? Pode ser que o professor Marcos esteja aqui de novo, porque o tema continua sendo bastante atual. Né? E ele tem uma certa disponibilidade, um grande interesse em divulgar a teoria, e aí ele tem peregrinado pelo Brasil inteiro para falar disso. Na definição aqui, um trecho da obra do professor Marcos, é dito o seguinte: o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida, para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável, porque o tempo tem essa característica. O tempo ele não é restituível, e tempo é vida, né, senhores? Talvez esse período de quarentena deixe tudo isso muito mais claro, né? O tempo é a passagem da vida. E cada segundo é importante, cada minuto é importante. E cabe a cada ser humano decidir o que quer fazer com o seu tempo. Ter esse livre-arbítrio para escolher. E não ser forçado, não ser imposto por um fornecedor, por exemplo, a se comportar de uma forma ou de outra, a ter que perder tempo fazendo uma coisa ou outra. Esse é o professor Marcos, né? Inclusive esse tema foi um dos temas selecionados pela comemoração dos 30 anos do STJ, é por isso que tem essa foto aí no Superior Tribunal de Justiça. Esse é o livro, né? Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo, recomendo a leitura. Tá? Inclusive quando a gente voltar aí ao período de encontros presenciais, a gente pode até ver, de repente, um sorteio aí dessa obra para a turma. Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo. Então o tempo é um recurso escasso, não pode ser restituído, não tem como ser restituído de outra forma, porque passado o tempo não se volta. Seu desvio tem um condão de gerar efetivo prejuízo material e moral, tá? Porque tanto eu posso perder dinheiro efetivamente com aquilo, aí vem lucro cessante e outras tantas possibilidades, como também dano de ordem moral, tá? Dano de ordem moral. É um elemento fundamental no século XXI. Cada vez mais a gente tem consciência da importância desse tempo. Como eu disse, esse período excepcional que estamos enfrentando nos remete também a isso. Inclusive essa imagem aqui, né, eu acho interessante até trazer essa reflexão para vocês neste momento, porque assim, a gente fica dizendo, tá todo mundo em casa, que tédio, que tédio. Há tanta coisa boa que a gente pode fazer estando em casa, né? Estudar, se dedicar, se organizar para fazer uma atividade diferente, e às vezes a gente resiste a isso. Tudo bem que até emocionalmente muita gente está fragilizada nesse período, mas a possibilidade de procrastinar as coisas, ela é sempre muito sedutiva. Não é à toa que a preguiça é um pecado capital, né? Mas veja, você tem uma coisa para fazer, aí antes de fazer você primeiro toma um café, depois dá uma olhada no WhatsApp, depois vai dar uma olhada no seu Instagram, depois passa pelo Facebook, quem passa ainda, muita gente já nem olha mais, aí bota uma musiquinha para animar, tenta fazer a tarefa, mas aí vai checar os e-mails, depois vai pegar uma água, aí alguém puxa um papo na internet, dá uma olhadinha no WhatsApp de novo, vai só ver um vídeo no YouTube, quando vê o dia já acabou e não fez o que devia fazer, tá? Então, tente evitar esse ciclo da procrastinação. Não estou dizendo para você não se divertir não, se divirta também, relaxa, escute uma música, assista um filme, maratone uma série, enfim, faça aquilo que você gosta. Sei que também tem muita gente aí com muitas atividades de arrumar casa, cuidar de menino, que mesmo eu tô passando por isso, né, todos os dias. Mas para além dessas questões, né, tente fazer algo que lhe traga retorno. Pode ser tanto retorno financeiro como retorno mesmo pessoal. E evite aí a procrastinação. Vamos aproveitar bem esse tempo que nós
estejamos em casa, né, o máximo possível de tempo em casa, para fazer algo de produtivo, fazer algo de útil. Tá? E aqui, para finalizar, 2 precedentes do STJ recentes, né, de 2019, que reconhecem e efetivam a aplicação da teoria do desvio produtivo. Eu coloco aqui, na hipótese concreta, as instituições financeiras recolhidas optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos. Essa ação era sobre demora de fila em banco. Quem nunca foi para um banco e ficou indignado, né, com o tempo que perdeu lá? Inclusive, muitas cidades, como Fortaleza, tem uma lei municipal que regulamenta um tempo, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos máximos de uma espera numa fila de banco, mas a gente sabe que na prática há bancos que você passa horas esperando, né? Então aqui foi até uma ação coletiva e veja, muitas ações por demora de fila em banco foram julgadas ao longo do tempo como mero aborrecimento, tá? E portanto não ensejadoras de reparação de danos. Então a STJ aqui reconheceu que sim, deveria indenizar. E aí você tem outro precedente, esse para mostrar a incongruência, né? Esse precedente que eu falei aqui, ele foi julgado, relatado pela ministra Nancy Andrighi, 3ª turma. Uma ação coletiva, ok. Esse aqui, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, 4ª turma. Lembrando que o STJ tem 3ª e 4ª turma, 2ª sessão que analisa as ações de direito privado. Olha o que ele diz aqui, ó, espera em fila de banco, supermercado, farmácia e repartições públicas, dentre outros setores, em regra, é mero desconforto, que não tem o condão de afetar o direito da personalidade, isto é, interferir intensamente no equilíbrio psicológico do consumidor de serviço, saúde mental. O equívoco desse precedente é não considerar a questão da perca do tempo, considerar que só é dano moral se houver abalo à minha personalidade, se houver abalo ao meu conforto psicofísico. Beleza, pessoal? Bom, com isso aqui a gente encerra assim. Pela campanha da OAB, a gente conseguiu o cancelamento daquela súmula do TJ do Rio de Janeiro, que dizia, né, que a mero descumprimento contratual ou de ordem legal não gera dano por caracterizar-se como mero aborrecimento. Então foi uma vitória importante, uma caminhada boa, no sentido de você equalizar melhor o tratamento dessas questões. Então a gente fica aí disponível, pessoal, para vocês, tá? Dúvidas que tiverem, como eu disse, estamos lá nas redes sociais, estamos lá também no grupo do WhatsApp, no WhatsApp. Contem conosco, a gente retornará aqui várias vezes, tanto nos encontros telepresenciais como nesses vídeos que a gente vem gravando e em outros materiais que a gente vai disponibilizar. Beleza? Grande abraço, até mais.